Virtual, sem fronteiras, cresce também a necessidade de atenção redobrada com o que as crianças e os adolescentes consomem e compartilham na internet. No Brasil, 9 em cada 10 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados, minha gente. Mas 70% dos responsáveis não monitoram suas interações nas redes sociais. Especialistas alertam que essa falta de acompanhamento pode sim abrir caminho para tragédias. Um exemplo recente foi o que aconteceu no interior do Rio de Janeiro. A gente mostrou esse caso nos últimos dias. Um adolescente matou os próprios pais para viajar até Água Boa, no interior de Mato Grosso, para encontrar uma namorada virtual em Água Boa. Os 2 menores envolvidos estão apreendidos. Então, o caso escancara os riscos da exposição precoce e sem supervisão, marcada por desafios perigosos e também incentivos à violência. Samara Bastos mostra pra gente nessa reportagem aqui, ó, na tela do Cadeia. Vamos lá. Uma porta aberta para um mundo desconhecido. Manter um adolescente longe das ruas, dentro de casa, na frente de um computador ou de um celular, pode ser sinônimo de mais segurança. A gente se sente mais segura, né? Porque está embaixo dos nossos olhos, não está correndo o risco da rua, né? De um assalto, de algum abuso, de uma bala perdida. Então a gente fica mais confiante, né? Mas não é bem assim que funciona nesse universo digital. Há muitas possibilidades dessa conexão dar errado. A Organização dos Estados Americanos e o Instituto Interamericano da Criança listaram os principais riscos para as crianças e os adolescentes na internet. Entre eles estão abuso sexual, bullying e pornografia. A criança e para o adolescente deveria ser restringido muito as redes sociais, determinados sites, porque eles são altamente nocivos. Seria mais ou menos como se fossem vírus, bactérias e fungos digitais que entram na mente da criança e do adolescente e eles não são vacinados contra esses micróbios e acaba fazendo um mal, apodrecendo o cérebro dele. Há os casos de jovens que são incentivados a cumprirem desafios perigosos e praticar crimes cruéis. Nos últimos dias, um adolescente de 14 anos chocou o país ao confessar que matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos no Rio de Janeiro. O crime teria sido motivado por um conflito familiar após os pais não deixarem o garoto viajar mais de 2.000 quilômetros para visitar a namorada virtual. Os 2 adolescentes se conheceram em um jogo online. Segundo a polícia, o garoto transmitiu ao vivo as mortes para a namorada. A menina, que tem 15 anos, teria incentivado o triplo assassinato e também planejava matar a própria mãe. Verificamos pelo teor das conversas ali que realmente tem sim participação efetiva dela, tanto em momentos, no momento anterior, durante as execuções e no momento posterior também com a história da cobertura. Isso nos possibilitou colocá-la também na cena do crime e por isso, ao final aqui, na conclusão, nós vamos chegar à conclusão de que ela realmente foi partícipe. Os adolescentes foram apreendidos. Deste caso específico, sem dúvida nenhuma, são os 2, tanto ela quanto ele, têm problemas mentais. Agora, por que a gente supõe? Porque o crime foi praticado com frieza, ausência de sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo, falta de arrependimento e também foi cometido contra os pais e mais um irmão. E com essa ausência, essa falta de ressonância afetiva, falta de remorso, então mostra que algo há. Durante a coletiva em que a polícia detalhou as mortes, uma delegada reforçou a importância dos pais ou responsáveis ficarem atentos ao que os filhos estão vendo na internet. Esses pais são culpados? Não. Pela própria morte? Não.
A decisão ela é sempre uma decisão individual. A gente não pode afastar responsabilidade nenhuma de ninguém. Então, a gente vê uma mudança, a expansão do ambiente virtual, a arquitetura das redes sociais, esses jogos, essas bolhas de algoritmos únicos, os jogos de violência cada vez mais reais, com os personagens. Isso aumenta a cooptação, o aliciamento de crianças, de adolescentes com cérebro não maduro. A gente nunca vai saber o quanto que esse ambiente contribuiu. Mas a gente sabe que esse menino estava há 6 anos se relacionando com essa menina, que os pais não estavam fiscalizando essa conversa que ele falou, nem sabia se essa menina existia. Os pais têm que monitorar redes sociais dos filhos, os jogos, as conversas, o celular. Um estudo avaliou o comportamento de crianças e adolescentes na internet. De acordo com o levantamento, mais de 90% da população brasileira entre 9 e 17 anos está conectada. Agora, o que chama a atenção é que 70% dos responsáveis disseram não monitorar sites, jogos, aplicativos ou qualquer outro meio de conexão que os filhos fazem no mundo digital. Beatriz tem 16 anos e desde que começou a usar o celular, a mãe controla tudo o que ela acessa. Eu tenho acesso à senha do celular dela, as nossas contas são interligadas e de vez em quando, se a mãe precisar, deixa eu ver o celular. É aquela coisa repentina, eu pego, olho, porque eu falo, não tenho que esconder. A preocupação da Kátia é com as amizades da filha no mundo virtual. A maneira como as informações chegam e a maneira como ela vai lidar com isso, seja em todos os sentidos, seja desde a questão da autoestima, ter aquela cobrança de uma beleza que é irreal, aquela coisa da paixão de um rapazinho que vai, manda uma mensagem, né, e conquista. E aí, muitas vezes, o perigo está aí. No Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos ateou fogo em um morador de rua e transmitiu o crime pelas redes sociais. Segundo a polícia, ele fazia parte de um grupo que incitava crimes na internet. O jovem foi apreendido. A vítima sofreu queimaduras de 3º grau. Segundo o psiquiatra, o ambiente digital pode potencializar comportamentos criminosos. Porque a infância, principalmente a adolescência, é um período, entre aspas, psicopático. Que o jovem, ele está procurando valores éticos e morais, procurando novos relacionamentos, os sentimentos também estão modificando. Então, neste período, é um período em que ele está vulnerável. Por quê? Ele tem desenvolvimento mental incompleto. Kátia está sempre atenta. O combinado em casa é que a menina passe no máximo 4 horas por dia conectada. Eu gosto muito de ler, gosto de desenhar, eu gosto muito também de colorir. Artesanato ao todo, pegar, fazer minha unha, gosto muito também, gosto de arrumar o cabelo, fazer coisas que me desconectem. Às vezes ouvir uma música enquanto eu faço outra coisa, cozinhar. É uma forma de distrair. O monitoramento na casa da família funciona. Beatriz nunca esteve em uma situação de risco virtual. Mas a mãe acredita que, além de checar o conteúdo que a filha consome, a amizade que as duas construíram fortalece os laços para uma relação de confiança. Se eu não tivesse essa relação de amizade, ela não se sentiria confortável de me contar as coisas. E eu, na minha cabeça, acho que os pais deveriam ter essa consciência de trazer mais para dentro, né, do que só estar do lado de fora.